Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento. Eu vou abrir aqui o livro Fonte Viva do Chico Xavier, vou abrir aqui ao acaso, para ver qual o ensinamento que os mensageiros de Jesus vai nos apresentar hoje. Caiu aqui então, na página 115, item 50, caiu aqui Avancemos, que aqui menciona uma passagem bíblica que está em Paulo, Filipenses 3,13. Se você tem a Bíblia e quiser consultar a Bíblia, faça favor, pegue lá a sua Bíblia, abra lá em Paulo, Filipenses 3,13. Essa passagem bíblica nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo de Tarso foi maravilhoso. Que coração altruísta, que coração abençoado de Paulo de Tarso. Olha o que ele fala aqui, o Emmanuel dá o título dessas palavras dele de avancemos. Nós temos que avançar, não podemos olhar para trás, não podemos pensar no que já passou, o que passou, passou. O próprio Chico já ratifica isso dizendo, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Para que ficar chorando leite derramado? Para que isso? Se hoje a gente perdeu, amanhã a gente ganha, na vida tudo passa. Na vida tudo passa. Vamos ver o que Paulo falou. Ninguém tinha mais motivo para ficar se amargurando com as coisas que aconteceu atrás do que Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, nós sabemos, ele mandou matar e matou uma infinidade de cristãos, mas ele não ficou, com trauma. Não ficou com trauma. Ele ficou com remorso e ele trabalhou o remorso, transformou em arrependimento. E transformou o arrependimento em ação. Ação realizante, ação atuante, não uma ação estática, com depressão, com síndrome de pânico, amargurado porque perdeu, porque tomou prejuízo, porque foi ofendido, porque foi prejudicado, porque foi traído, porque foi decepcionado. Não. É avançar a partir de agora. A partir de agora é um novo começo. Tudo passa. Olha o que Paulo de Tarso, vou repetir o que Paulo de Tarso falou. Irmãos, está falando para nós. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Então, pela humildade dele, ele já relata claramente, não é? Expõe claramente que ele ainda é ou seja, ele ainda não alcançou a perfeição. Ele está em vias de alcançar a perfeição, começando desde já. Por isso que ele fala, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, uma coisa ele disse que ele fazia, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, tá vendo? Avanço para as que se encontram diante de mim. Avança para o progresso. Não adianta chorar o leite derramado. As coisas não vão voltar. O que passou, passou. O que importa, mesmo porque Deus não julga nossas falhas, Deus só observa nosso potencial, nossas virtudes. Em cima dessa passagem bíblica de Paulo de Tarso, que está em Filipenses 3,13, Emmanuel interpreta, nos dá uma explicação nesses termos. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É verdade. Quantas pessoas ainda hoje mesmo, pessoal, eu ouvi uma pessoa falar para mim que queria morrer. Não, toda hora está pensando em que é azarado, que as coisas ruins só acontecem com ele, tudo que faz dá errado, não é? Investiu em 2 negócios, os 2 negócios não foi para frente. Investiu em mais um, negócio caiu por terra. E a pessoa está num princípio de depressão muito grande, não é? Não dorme noite nenhuma, porque fica só pensando no que aconteceu ou deixou de acontecer.
Por isso que Emmanuel fala, na estrada cristã, na nossa estrada cristã, no nosso caminho até Jesus, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, quer dizer, parou de trabalhar, não é? Declarando-se acidentados por desastre espiritual. Mas aconteceu isso comigo, eu não encontro com ânimo para... Não é? Aí Emmanuel continua. Às vezes é alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. Então, o parente querido, às vezes a gente está amargurado, né? Porque o parente se foi. Porque esse parente ele foi chamado à transformação do túmulo. Olha só, ele não morreu. Emmanuel não fala que o parente morreu, a pessoa morreu, o nosso parente morreu. Porque Emmanuel sabe que a palavra morte não consta no dicionário de Deus. Essa palavra não existe no dicionário de Deus. Essa é uma palavra inventada, criada pelo homem. No dicionário de Deus só consta a palavra vida. Agora, na Terra e no universo, tudo, nada morre, nada se elimina. Tudo se transforma. Então, uma pessoa que desencarna, que vai para debaixo da terra, ela não desapareceu, porque nada desaparece. Eu estou generalizando. Nada desaparece. Tudo se transforma. Então, o nosso corpo vai para debaixo da terra, ele será transformado em pó. Com o decorrer do tempo, vira um pó. Esse pó desaparece? Não. Ele terá outra utilidade embaixo da terra. Servirá de adubo, outra coisa qualquer, mas desaparecer jamais. Ele passou por uma metamorfose, por uma transformação. Mas a alma morreu? Não. A alma criada por Deus, com a mesma partícula energética de Deus, né? Ela vive eternamente. Ela, no futuro, onde ela estiver, ela vai ocupar outro corpo para poder se retratar, para poder se manifestar. Por isso que ele fala, Emmanuel fala, é alguém, às vezes a pessoa está chorando, não é? Pela perda de um parente querido chamado a transformação do túmulo. Às vezes é o trabalhador, às vezes acontece do trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. Isso acontece muito na vida profissional. A gente é traído pelos amigos, falam mal da gente para o nosso superior, fica com inveja do nosso cargo. Isso acontece quase em toda empresa de trabalho. Aí, às vezes é um missionário que se imobilizou em face da calúnia. Então, às vezes é o religioso, não é? Que ele fica desanimado, não quer mais trabalhar porque ele sofreu uma calúnia. Ou o empregado falaram mal dele, estão perseguindo ele. A pessoa desanima. Não podemos desanimar. É isso que ele está falando aqui, Emmanuel. Às vezes é alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. Às vezes um sócio foi embora, deixou a gente sozinho. Um filho foi embora, deixou a gente sozinho, né? Às vezes é uma esposa deixou a gente sozinho. Às vezes o marido deixou a esposa sozinho. Não, a vida continua, tudo passa. Aí, às vezes é o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira, que não lhe percebeu a dedicação efetiva. Às vezes é uma esposa que abandona, ou a filha que não reconheceu tudo que foi feito por ela e se mandou. Às vezes é o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. Tem pessoas que ficam a vida inteira esperando ganhar da loteria, esperando isso e aquilo para poder, sabe? E fica parado, fica no ostracismo, não é? Fica inativo. Aí ele continua. Às vezes é o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. Então tem um que quer ganhar um emprego para ganhar bem, para poder fazer o bem. Às vezes é a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensíveis. Às vezes é a mulher que passa o dia inteiro reclamando, porque o filho não obedece, reclama porque o marido suja a casa, reclama porque o marido não dá a atenção necessária. Às vezes a pessoa fica viciada só reclamando, o dia inteiro reclamando. Só se sente bem quando está reclamando.
Às vezes é o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. Aí fica só falando do defeito do outro, fulano não trabalha, fica sugando o sangue da gente, então também não vou fazer nada. Aí para todo mundo. Às vezes é alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo, tá vendo? Então, às vezes a pessoa comete um erro, isso acontece muito, a pessoa comete um erro, uma falha, e a pessoa fica se lamentando, se culpando com remorso, aí passa por um remorso destruidor, ao invés de se utilizar da resiliência, sabe? E fica nesse remorso destrutivo, é justamente esse remorso que leva a pessoa ao ostracismo, à depressão, à síndrome de pânico. É isso. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Seja ele bom ou ruim, o passado vai introjetar em nós uma experiência nova, né? Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não deve representar impedimento ou acesso de nosso espírito à esfera superior. Tá vendo? Eu vou repetir aqui, ó. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados. Tudo isso são sentimentos sagrados. Mas não deve representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Por mais catastrófico que tenha acontecido algo em nossa vida, não é? Isso não deve nos levar a desanimar. Porque essas coisas que aconteceu em nossa vida, não podem impedir a nossa entrada nos mundos felizes. Para que a gente adentre nos mundos felizes, é necessário nos sobrepujar, ultrapassar, vencer o obstáculo com entusiasmo, com esperança, com resiliência. Aí a gente cresce rapidamente. Aí ele fala, Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Jesus Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Aí ele fala, esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossa energia em Jesus Cristo e caminhamos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Olha, pessoal, esse ensinamento de Paulo de Tarso, né, para nós outros, veio a calhar. Eu estava também um pouco triste, né, melancólico, pelo vastíssimo número de pessoas que têm me relatado que está sem ânimo para viver, pedindo a Deus para morrer, porque as coisas não aconteceram da forma como a pessoa esperava. E muitos estão com remorso, não é? Cometendo até uma espécie de automutilação, não é? Porque acha que está passando por aquela situação porque cometeu uma falha, fez uma escolha equivocada. Não, pessoal, o que passou, passou. Vamos começar agora do zero. Resiliência, resiliência, resiliência. A gente cai e se levanta, cai e se levanta. Jesus, com aquele peso da cruz, ele caía, se levantava e foi embora. Levou a cruz até o final. Se Jesus, que não cometeu pecado, teve uma cruz, fabricaram uma cruz para ele, imagina nós que temos o que saudar. Então, vamos partir para a oração. Oração de forma contínua. Todas as vezes que a gente se sentir desanimado, desesperançado, vamos nos recolher. Vamos partir para a introspecção, para a meditação, para a oração de forma contínua. Né? Não vamos nos permitir, pelo amor de Deus, que um pensamento que não é de Deus fique muito tempo na nossa cabeça. Porque um pensamento negativo, de desesperança, de falta de fé, não é? De desânimo, de depressão, tudo isso não são de Deus. Esses pensamentos não são deles, são um corpo estranho na nossa cabeça. E isso vai se transformar
em doenças a curto prazo. Joana de Ângeles, ela nos dá uma sugestão, até ela nos ensina uma técnicazinha para a gente retirar de dentro de nós esse corpo estranho, que é um pensamento de desânimo, de pessimismo, de falta de fé, de desesperança, um pensamento que não é de Deus. Ela ensina uma técnica para a gente tirar isso da cabeça. Ela nos diz: todas as vezes que tiveres o mau pensamento, substitua-o por um bom. Pessoal, se a gente se ama, a gente não deve se permitir que um pensamento que não é de Deus, um pensamento que não é de otimismo, de esperança, fique muito tempo na nossa cabeça, porque senão a coisa vai piorar, porque aí vai trazer doença para nós mesmos. E quem vai trazer essa doença são os nossos pensamentos, a nossa fraqueza. Vamos orar, vamos ter uma atividade no bem, vamos nos envolver com as pessoas que estão sofrendo muito mais que a gente, ratificando aquilo que o Chico falou, que a nossa felicidade, ela é medida pela felicidade que fizemos ao outro. Ninguém consegue nada sem primeiro dar, é dando que se recebe. E tudo aquilo que nós temos é daquilo que damos. É a lei de ação e reação. Fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.